Se você pedir para ver a carteira de trabalho do seu avô ou da sua avó, você vai se deparar com uma pequena radiografia de tórax. Essa era uma prática muito comum da década de 40 e 50, quando era obrigatório fazer esse exame para detecção de tuberculose. Mas você sabia que essa técnica de fazer esse raio-x pequenininho foi inventado por um médico brasileiro? A abriografia foi inventada por Manuel Dias de Abreu, um médico brasileiro que revolucionou o método de diagnosticar tuberculose. Ele estudou medicina no Brasil e foi para a França em 1926, e lá ele estudou o uso dos raios-x em exames médicos, que na época era uma tecnologia recém-descoberta, era uma novidade muito promissora. E quando ele voltou para o Brasil, o país passava por uma epidemia de tuberculose, que era uma das principais causas de morte na época. E o problema é que os métodos diagnósticos da época só detectavam a doença quando ela já estava num estágio muito avançado, onde você já não tinha muito o que fazer, ou ainda quando a doença já tinha se espalhado para outras pessoas. E foi então que ele teve a brilhante ideia, usar o raio-x para detectar precocemente a tuberculose. Mas o maior desafio era o custo. Como o raio-x tinha sido recém-descoberto, a tecnologia ainda era muito cara. Os equipamentos eram caros, os filmes eram caros e as máquinas eram muito grandes. E foi aí que Manuel Dias de Abreu desenvolveu um método inovador. Ele conseguiu desenvolver uma técnica que reduzia o tamanho das radiografias, tornando o processo muito mais barato, mais acessível e também mais rápido. E esse método, portanto, ficou conhecido como abreografia, em homenagem ao médico Manuel Dias de Abreu. A abriografia permitiu que grandes campanhas de saúde pública fossem feitas para diagnosticar tuberculose em massa, principalmente em trabalhadores. E por essa razão que, por algumas décadas, essas radiografias eram obrigatórias de constar nas carteiras de trabalho. O impacto dessa invenção foi tão grande que Manuel Dias de Abreu foi indicado a prêmio Nobel, e a invenção que ele criou foi usada em outros países, como no Japão, nos Estados Unidos, etc. Com o passar do tempo, outros métodos que não usam radiação foram sendo desenvolvidos para fazer o diagnóstico da tuberculose e a abriografia acabou sendo substituída por esses outros métodos.